Olá, meu nome é Rodrigo, eu estou aqui na VEG TV para dar algumas dicas de como fazer agricultura na cidade e hoje a gente vai focar a nossa conversa na horta caseira para o autoconsumo. Essa é uma prática muito importante e significativa para nós, cidadãos urbanos, como uma opção de produção de alimentos frescos e também que pode trazer benefícios, desde econômicos até benefícios na nossa saúde, tanto corporal como mental. A primeira dica é sobre o local onde vai ser feito o plantio. É importante que a gente verifique as diferentes possibilidades dentro da nossa casa para que a gente possa escolher o local mais apropriado. É importante que esse local receba pelo menos 4 horas de sol por dia. E existem pessoas que possuem quintais com terra e aí esse plantio pode ser feito diretamente no solo. E existem pessoas que possuem o solo impermeabilizado. Nesse caso, o plantio vai ter que ser feito em caixas, jardineiras, vasos ou outros materiais que podem ser reaproveitados. Caso seja uma varanda de apartamento ou uma laje, é muito importante nos atentarmos ao peso que a estrutura suporta, para que a quantidade de vasos e terra não ultrapasse esse peso que pode ser suportado pela estrutura. Outra coisa importante para se pensar sobre o local onde vai ser feito o plantio são os recursos ao seu redor. É muito importante que tenha, por exemplo, uma fonte de água de boa qualidade na proximidade do local escolhido, o que vai facilitar na hora da irrigação. Também é importante um local próximo onde possam ser guardadas as ferramentas e os insumos, como pá de jardinagem e adubo orgânico, por exemplo, o que também auxilia e facilita na logística da manutenção da sua horta caseira. E a última dica em relação ao local é nos atentarmos para que não seja um lugar onde ocorra alagamentos. Definido o local, é hora de então pensarmos... Como é que eu falei? Do formato, né? Definido o local, é hora de pensarmos então no formato da nossa horta. Caso seja um quintal grande de terra, as possibilidades são diversas e podem ser feitos canteiros circulares ou de diferentes formatos. Essas estruturas elas podem até ser antes desenhadas no papel e depois colocadas em prática. Caso o espaço de terra no chão seja pequeno, pode ser feita uma espiral de ervas, que é uma ferramenta que permite otimizar um pequeno espaço, criando espaço na vertical. Se o seu caso é um local de solo impermeabilizado, o plantio ele pode ser feito em vasos, caixas plásticas, caixas de madeira, recipientes reaproveitados, pneus, ou seja, há inúmeras possibilidades. Caso seja uma varanda, esse cultivo pode ser feito na vertical e muitas ervas e temperos podem ser produzidos dessa maneira. Agora eu vou dar uma dica de como montar um vaso. Essas dicas elas também servem caso você utilize outro recipiente para o plantio, seja uma jardineira, um pneu ou qualquer um outro. A primeira coisa é que esse recipiente tem que ter um furo ou algum lugar para que a água possa sair. A primeira coisa a ser colocada no vaso é a argila expandida. E a gente vai colocar uma camada. E essa argila expandida ela é muito importante porque ela ajuda na drenagem do vaso, evitando dano nas raízes das plantas. Por cima da camada de argila expandida, a gente vai colocar uma camada de manta de drenagem ou manta de bidim, que ajuda para que saia apenas a água do vaso e não a terra, evitando sujeira e também que possa ocorrer o entupimento dos buracos do vaso. Tanto a manta de bidim quanto a argila expandida podem ser encontradas em lojas de jardinagem. Colocada a argila expandida e a manta de bidim, é só preencher o vaso de terra, deixando um espaço entre a terra e o limite superior do vaso, plantar a muda, adubar e colocar uma cobertura no solo. Essa cobertura no solo, ela pode ser feita de folha seca ou de casca de pinos, que também pode ser encontrada em qualquer loja de jardinagem. Eu, preferencialmente, uso a folha seca, por ser um material de baixo custo que pode ser encontrado em qualquer local. Colocada a terra no vaso, agora é só pegar a muda, plantar
E depois de plantado, nós vamos colocar uma camada na superfície de adubo, que pode ser o humus de minhoca. E por fim, vamos fazer uma camada de cobertura de solo. Essa camada pode ser feita tanto com folha seca, como com casca de pinos, que também pode ser encontrada em qualquer loja de jardinagem. Essa camada de superfície do solo, ela pode ser feita tanto com folha seca, como com casca de pinos, que pode ser encontrada em qualquer loja de jardinagem. Eu, particularmente, utilizo a folha seca. Então nós colocamos uma camada de folhas. Essa camada de superfície do solo, ela é importante para evitar o crescimento de algumas plantas indesejadas e também para manter a umidade do solo. E por falar em umidade, agora vai a dica de irrigação. É importante que a irrigação seja feita sempre pela manhã, bem cedinho, ou no final da tarde, evitando que se perda água por evaporação nos horários mais quentes do dia. Então, terminados todos esses passos, está pronto o vaso e agora é só manter, nesse caso, esse alecrim. A última dica vai ser em relação ao que você irá plantar. É mais fácil cultivar aquelas plantas que estão adaptadas ao clima em que você mora. Então vale a pena estudar quais são essas possibilidades. E a última dica é plantar principalmente o que você gosta de comer, o que você gosta de usar como tempero e o que você gosta de usar como chá. E no geral é mais fácil e mais prático começar com as plantas medicinais, como erva cidreira, capim-limão, melissa, hortelã e assim por diante, e com os temperos, como manjericão, salsa, cebolinha e o alecrim, que foi o exemplo que a gente utilizou hoje. Caso você queira mais informações, você pode acessar o blog www.agriculturanacidade.blogspot.com.br. Dadas as dicas, agora é mãos à horta.